Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, um verdadeiro guia de sobrevivência para as pequenas e médias empresas no Brasil: os métodos ágeis. Vamos entender como eles podem mudar o jogo completamente. Para a gente começar a entender o que é o ágil, pense numa analogia bem simples. Os métodos mais tradicionais de gestão, eles são como um mapa detalhado, sabe? Eles funcionam super bem quando a gente já conhece o caminho. Mas, e quando o cenário muda o tempo todo? Aí entra o ágil. Ele não é um mapa, é mais como uma bússola. Ele dá a direção e a liberdade para responder rápido a qualquer mudança no percurso. E vamos ser sinceros, né? Para as pequenas e médias empresas aqui no Brasil, o dia a dia é uma loucura. É um cenário cheio de incerteza, com recursos que, na maioria das vezes, são bem limitados. Competir e, mais do que isso, sobreviver é um desafio constante, diário mesmo. E aí que vem a resposta, ou pelo menos uma parte dela: os métodos ágeis. O mais curioso é que eles nasceram lá no mundo da tecnologia, do desenvolvimento de software. Mas olha, essa ideia foi tão poderosa que ela rompeu essa bolha. Hoje, o ágil é uma ferramenta de gestão essencial para todo tipo de negócio, de qualquer setor. Tá, mas como é que o ágil ajuda na prática? Bom, a gente pode pensar em três benefícios principais, quase como superpoderes, sabe? São eles que atacam de frente àqueles desafios que a gente acabou de falar. Vamos ao primeiro superpoder: mais produtividade. E aqui a gente está falando de um salto, um ganho de eficiência que faz toda a diferença. E como isso acontece? A mágica está em otimizar os processos. Em vez de projetos gigantescos e demorados, o trabalho é dividido em tarefas curtinhas, em ciclos flexíveis. Isso melhora a performance porque está alinhado com o ritmo da equipe. O resultado? Menos custo, menos tempo e, o mais importante, foco total no que é prioridade. Os recursos que são escassos vão direto para o que importa. Ok, segundo superpoder: mais inovação. E não é só sobre ter ideias novas, é sobre criar um ambiente onde a inovação acontece o tempo todo. Pensa só, o ágil dá uma visão muito mais ampla para planejar o futuro. Ele ajuda a diminuir aquela incerteza toda, sabe? Porque as ideias são validadas muito rápido. A gente cria uma proximidade maior com o cliente, testa as coisas, recebe feedback e ajusta a rota. Para uma startup, isso é ouro. Significa organizar o projeto e validar a ideia com muito menos risco e muito mais velocidade. E chegamos ao terceiro e talvez um dos mais transformadores superpoderes: mais flexibilidade. Isso tem tudo a ver com as pessoas, com a equipe. É aqui que a coisa fica interessante de verdade, porque o ágil mexe na cultura da empresa. Ele permite uma adaptação muito rápida às mudanças do mercado. Como? Promovendo estruturas com menos hierarquia, mais parecidas com o que a gente vê nas startups. Isso dá mais autonomia e um senso de dono para o time. E claro, com uma comunicação super transparente, os ajustes acontecem na hora, sem enrolação. Beleza, a teoria é ótima, né? Mas e na prática, como isso funciona no mundo real? Agora a gente vai ver alguns exemplos de empresas que passaram por essa transformação. Vamos pegar, por exemplo, o caso de uma gigante de artigos esportivos. Em 2020, eles perceberam que precisavam adotar a metodologia ágil em larga escala para dar conta do recado. E o que eles fizeram? Lançaram 10 squads, que são basicamente equipes com gente de várias áreas, sabe? Logística, operações, todo mundo junto. E o resultado foi incrível. Eles conseguiram repensar toda a cadeia de valor para o cliente, porque agora as áreas trabalhavam de forma super integrada. As barreiras simplesmente sumiram. Agora, um outro exemplo bem diferente. Uma seguradora europeia que tomou uma decisão ousada. Em 2020, eles decidiram transformar a sede inteira em uma operação totalmente ágil. E não ficou só na TI, não. Eles aplicaram o ágil em tudo: produtos, marketing, análise de dados, na jornada do cliente. E o resultado mais legal? O nível de engajamento dos colaboradores aumentou, e muito. As pessoas se sentiram mais parte do negócio. Mas aí alguém pode pensar: isso é coisa de empresa gigante. E a resposta é não. O mais legal é que já existem programas, como o Brasil Mais, que levaram essa mentalidade ágil para dentro de várias micro e pequenas empresas brasileiras. E olha só as ações práticas que foram implementadas nessas PMS. Coisas como desenvolver manuais de processo, que é a tal da operação enxuta, implementar planilhas simples de controle financeiro, estabelecer reuniões periódicas, curtinhas, só para todo mundo ficar na mesma página. O resultado disso? Aumento de produtividade e, no fim do dia, aumento de faturamento. Simples e direto. Ok, muito legal. Mas por onde começar? Quais são as ferramentas para dar o primeiro passo nessa jornada ágil? Existem várias, mas vamos focar em algumas das principais.
Temos o Business Model Canvas, que é fantástico para desenhar e inovar no modelo de negócio. Os OKRs para definir e acompanhar objetivos de uma forma clara. O Lean Startup, que é perfeito para validar ideias com poucos recursos. E, claro, os famosos Scrum e Kanban, que ajudam a gerenciar o dia a dia, o fluxo de trabalho da equipe. Então, se a gente fosse resumir tudo numa frase, o que são os métodos ágeis? É basicamente uma abordagem de gestão que pega aquele planejamento estratégico grandão e o transforma em ações de ciclo curto. O objetivo é sempre entregar valor de forma rápida e eficiente. E para fechar, fica uma pergunta, uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, qual seria aquela pequena mudança, aquele pequeno passo ágil que poderia gerar o maior impacto dentro de um negócio? Pensar nisso já é, com certeza, o primeiro passo para começar uma grande transformação.